Quantas ideias você já teve no decorrer da sua vida? Quantas colocou em prática? E quantas vezes desistiu de uma ideia que você acreditava que seria a ideia que revolucionaria a sua vida? A partir de hoje, você vai conhecer histórias de pessoas que investiram todas as moedas que tinham e as que não tinham em uma ideia. Nosso primeiro participante teve uma ideia aos 14 anos de idade, investiu nela, acreditou e hoje está revolucionando a construção civil. Eu sou Francisco Aguilar, sou empresário industrial, sou um dos inventores da tecnologia do solo cimento. Eu, na verdade, sou um sonhador. Meus pais são de origem simples, tá? São pessoas ligadas à agricultura. Ao vir para São Paulo, eles começaram a investir no ramo imobiliário da construção civil, tentando fazer casas para alugar e para vender. Aí foi que eu comecei a conhecer um pouco sobre a construção civil e óbvio que eu pude avaliar quanto se desperdiçava de dinheiro por falta de tecnologia. Eu tive a ideia de produzir um tijolo perfeito, compactado com o auxílio de um macaco de um caminhão. Havia por nossa parte uma dúvida se aquilo seria um material de consistência. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri que a Grande Muralha da China foi fabricada com a mistura da matéria-prima local, que era o solo, junto com os resíduos vulcânicos, que é a origem do cimento. Bom, se já existia há mais de 3.000 anos e não tinha se desmanchado, óbvio que meu tijolo tinha que ficar bom. E meu pai, que acreditou muito nisso também, resolveu investir, onde nós começamos a produzir uma máquina extremamente simples para que eu pudesse produzir os tijolos já numa escala mais industrial. Esta foi a origem. Quando iniciamos na fabricação dos primeiros tijolos, você sabe que a gente sempre vai aperfeiçoando com o tempo, tá? A primeira máquina não foi aquilo que eu queria. Eu acabei fazendo a segunda, a terceira, a quarta. E para não ter um acúmulo grande de máquina, eu me vi obrigado a vender aquele produto. E aí, sem querer e sem saber, eu já estava entrando no ramo da indústria, do comércio de máquinas. Eu descobri que eu tinha um produto ecologicamente correto, porque aquele tijolo, ao contrário do tradicional que é queimado, o meu não tinha queima. O meu primeiro cliente é um empresário, um rico empresário. E a minha máquina, para ele era muito útil por ser uma máquina de pequeno porte, fácil transporte. E ele usava ela para fabricar os tijolos, para fazer a base das torres de energização elétrica. Atualizando a moeda, imagina uma máquina que me custasse R$2.000 e que foi vendida por R$4.000. Um excelente lucro que fez com que eu pudesse montar 2 máquinas com o dinheiro de uma. E de 2 virou 4, e de 4 virou 8. E esse multiplicador acontece até hoje. Eu vejo que de uma ideia de criança, eu pude fabricar uma máquina que eu gero emprego até hoje, tá? Mas eu vejo que o produto resultante desse sonho constrói moradias, constrói casas, tá? Gera emprego, tem um grande apego ecológico, e ele tem uma representabilidade no mundo inteiro com uma ideia inovadora. Se você não acreditar em você mesmo, fica difícil trabalhar. Segundo, você tem que saber que você vai ter que dedicar um grande tempo e vai ter que procurar cada dia se reinventar, se reiniciar, tá? Apostando em você, mas ao mesmo tempo pesquise, estude, aprenda e se profissionalize. Tem que valer a pena, sempre valeu a pena. Para mim valeu. Eu sou uma pessoa realizada.